Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Associo-me às boas-vindas dadas aos Sr. Ministros, embora registre que cheguem com um enorme atraso. Não me refiro efetivamente aos 23 minutos com que a reunião começou mais tarde, refiro-me a que esta reunião devia ter acontecido pelo menos há 5 meses, em junho de 2017. Mas, enfim, deixemos essa questão. Senhoras e senhores deputados, o Tratado de Lisboa, como todos sabemos, prevê a possibilidade de aprofundamento da cooperação na área da defesa, a que dá a designação específica, já aqui referido hoje várias vezes, de cooperação estruturada permanente. O PSD concorda com a ampliação de competências e capacidades neste domínio, relevando simultaneamente que este é um desígnio especialmente exigente. E é especialmente exigente porque estamos nos domínios da soberania, da partilha de soberania, para ser mais exato, e no âmago da identidade nacional. Não há, neste entendimento, espaço para imprecisões, para improvisações, para precipitações, para voluntarismos, jogos de sombras, manobras de gabinete e silêncios táticos, como nós achamos que tem havido. Tem que haver transparência, tem que haver rigor. O aprofundamento da União Europeia na área da defesa é tão exigente e tão relevante como o da criação da União Económica e Monetária ou do euro, se quiserem. Sublinho, aliás, o evidente e esclarecedor paralelismo. Tal como com a União Económica e Monetária, a afirmação de uma defesa europeia implica a definição de condições de acesso, de compromissos vinculativos, e sublinho vinculativos, a monitorização que na União Económica e Monetária se chama semestre europeu e, portanto, teremos um novo semestre europeu. Daí que não possamos deixar de conhecer, e não as conhecemos, as condições de acesso estabelecidas, os compromissos vinculativos assumidos, o plano de implementação que estará já preparado porque deve-se acompanhar a adesão, o teor de possíveis penalizações para quem não cumprir os compromissos. Não passamos cheques em branco. Gostaria que ficasse muito claro nesta nossa primeira reunião que não passamos cheque em branco, só apoiamos o que conhecemos efetivamente. Especialmente no domínio da defesa europeia, pensamos ser essencial que o consenso europeu se estabeleça tendo por base um firme compromisso nacional. A base é um firme compromisso nacional e não uma mera opção do Governo, como até agora aconteceu. Ora, nós sabemos todos que os consensos se trabalham e dão muito trabalho e que os compromissos se negociam e as negociações podem ser muito complexas e implicam serem feitas de igual para igual, ao mesmo nível, dispondo os intervenientes de idêntica informação. A construção da União de Defesa foi conduzida, no nosso entender, pelo Governo de forma inaceitável. Eu não vou classificar, qualificar, procurar mais adjetivos. Inaceitável, como não nos temos cansado de repetir ao longo dos últimos meses, para não dizer anos. O Governo nem auscultou, nem partilhou informações, nem debateu, não foi transparente. Ou seja, não se sujeitou às mais elementares regras da democracia. Nunca até hoje o Governo promoveu o envolvimento institucional da Assembleia da República. E agora, hoje, chega aqui e, enquanto afirma abertura, simula concertação, apresenta-nos, ou eu diria melhor, confronta-nos com um facto consumado. A questão será meramente processual, como o Sr. Ministro dizia na segunda-feira? Não, não é. Porque a democracia e o Estado de Direito
assenta em procedimentos, assenta em regras, assenta em leis. E só para referir duas, refiro o do acompanhamento daquilo que se passa na União Europeia, a lei de acompanhamento, e refiro a lei de direito de oposição, que é tão esquecida normalmente entre o conjunto da legislação aplicável a estas questões. Mas mesmo não falando em lei, falando no mais simples senso comum, sempre direi que, sendo na Constituição da República Portuguesa esta matéria uma matéria da competência reservada da AR, da Assembleia da República, a defesa, mandaria o bom senso, o senso comum, que ela tivesse sido partilhada e tratada de uma outra maneira. A uma semana da vinculação dos Estados-membros, portanto, há uma semana, a menos de uma semana agora, a uma semana quando nos foi entregue o documento, o Governo enviou-nos a tal versão final do instrumento de adesão, de que desconhecemos a gênese, de que desconhecemos a evolução, de que desconhecemos as posições que Portugal e os outros Estados-membros foram assumindo, mais uma vez inaceitável. Afirmo, portanto, o mais veemente repúdio. Esta não é a nossa concepção de democracia, esta não é a nossa concepção de Estado de Direito. Estes 30 anos de percurso europeu ensinaram-nos que, para bem avaliar um instrumento de adesão que nos foi enviado há 3 dias, temos de saber o que há por trás de cada palavra, o que há por trás de cada frase, de cada escolha. Precisamos de saber o que o Governo sabe, de conhecer o que o Governo conhece. Nós temos de saber tudo o que o Governo sabe. Cheques em branco não passamos em nenhum domínio, muito menos no que se relaciona com a União Europeia, designadamente em áreas com esta relevância política e com caráter claramente evolutivo. Senhores Ministros, esta cooperação estruturada permanente tem um caráter claramente evolutivo. Avaliamos as condições ou os pressupostos, como o Governo lhe chama, que terão orientado nas negociações, a partir do documento que nos enviaram, cujo conteúdo desconhecemos em absoluto. Repito, à primeira vista, nos pressupostos do Governo, nada de novo. Prosseguir na consolidação do acervo em áreas da coesão e da União Económica e Monetária está nos tratados. Considerar a defesa em sentido lato, segurança energética, cibersegurança, naturalmente. O mais faltava era ficarem de fora. Assegurar a complementaridade com a NATO está assegurado na Cimeira de Varsóvia. Servir como instrumento de reforço de convergência económica e tecnológica, naturalmente foi o desígnio do Fundo Europeu de Defesa. São estes só os pressupostos para o Governo? Bom, se assim for, registro que não são referenciadas questões essenciais para o Grupo Parlamentar do PSD, verdadeiras linhas vermelhas, sublinho, como, por exemplo, que garantias tem o Governo e se tem quais e de que forma foram dadas quanto à recusa de evolução para um exército europeu, ao afastamento de qualquer tipo de diretórios quando a proposta vem de 4 Estados-membros, à recusa do quartel-general europeu, à recusa da exclusividade como consequência de especialização. E com isto o que eu quero dizer é que não aceitamos que uns tenham força aérea e outros marinha. O que pensa o Governo destas linhas vermelhas, ou se preferir destes pressupostos que aponto a título exemplificativo? E quando conheceremos todas as incidências decorrentes da vinculação à cooperação estruturada permanente, por exemplo, o plano de implementação deve estar feito, quando é que chega à nossa mão? Outro exemplo, qual o impacto político, financeiro e operacional desta adesão à cooperação reforçada? Vou concluir, Sra. Presidente, mesmo com a conclusão, só com o efetivo envolvimento da Assembleia da República, na base do compromisso de adesão à cooperação estruturada permanente, existirá uma posição de Portugal. Com a mera vontade de participar do Governo, o que existirá é isso mesmo, a opção do Governo. Convenhamos que, em matérias como esta, é manifestamente insuficiente.
Será que finalmente o Governo partilha este entendimento? É a pergunta com que concluo, Sra. Presidente. Muito obrigada.